Olá, bem-vindos a mais um tutorial da CriaPage. Eu sou o Marcos Freire. Nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como trabalhar com blocos. Blocos são nada mais do que agrupadores de elementos visuais. Então toda vez que você adiciona um elemento, por exemplo um texto ou uma imagem, você adiciona um bloco que agrupa esse elemento. E aí você pode estar adicionando novos elementos dentro desse próprio bloco. Nós vamos ver nesse tutorial como configurar as propriedades do bloco, por exemplo, uma imagem de fundo, a cor de fundo de um bloco, as margens desse bloco, entre várias outras propriedades possíveis. Se você estiver gostando desses tutoriais, não esquece de dar um joinha pra gente, ok? E se você quiser acompanhar novos tutoriais e dicas que estamos disponibilizando toda semana para vocês, se inscreve aqui no canal. Vamos ao tutorial? Pessoal, estamos aqui no editor de páginas da CriaPage. Eu criei aqui uma página em branco e nós vamos estar mostrando para vocês como que vocês trabalham com blocos de elementos, né? Então, só relembrando, toda vez que eu adiciono um elemento visual na minha página, aqui através desse botão adicionar, né, eu posso estar adicionando o meu primeiro elemento visual. Vou adicionar, por exemplo, aqui um cabeçalho. Então, toda vez que eu adiciono um elemento visual na minha página, esse elemento visual ele é contido, né, está dentro de um bloco. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o cabeçalho, né, que é um elemento de texto, um elemento visual de texto, e eu tenho associado a esse elemento de texto um bloco. Dentro do bloco eu posso ter vários elementos. Tá? Então eu posso ter, por exemplo, posso adicionar aqui um parágrafo, então, que é um segundo elemento visual de texto. Tá? Eu posso adicionar, por exemplo, um ícone. Então eu tenho aqui um ícone. Deixa eu só posicionar esse ícone mais para cima, deixar ele na primeira linha aqui. Então eu tenho três elementos visuais aqui que eu adicionei dentro de um bloco. Tá? Então toda vez que eu adiciono um elemento visual, eu vou estar adicionando, por consequência, um bloco. E aí dentro desse bloco eu posso estar adicionando vários elementos. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui uma imagem, um elemento visual imagem. Tá? Então, como vocês veem, eu tenho aqui o elemento visual, ele foi adicionado dentro de um bloco. Tá? E nesse vídeo a gente vai estar mostrando as propriedades, como que a gente trabalha com bloco. Então, para eu trabalhar com bloco, eu vou aqui e toda vez que eu adiciono um elemento aqui, né, que tenha bloco, né, que tem um bloco por trás, eu tenho essa opção aqui, bloco, onde eu posso clicar aqui nesse quadradinho onde está escrito bloco, e aí eu vou ver no painel lateral todas as propriedades do bloco. Outra forma de acessar o bloco se eu tenho um elemento já selecionado aqui, por exemplo, o cabeçalho, né, que é um elemento de texto, eu posso vir aqui no painel lateral e selecionar aqui, clicar aqui em bloco, e aí eu vou automaticamente também selecionar as propriedades do bloco. Então, o que eu posso trabalhar com bloco aqui? Então, o bloco, eu posso estar alterando o fundo do bloco, então eu posso ter, por exemplo, cores de fundo do bloco, assim como para a sessão, né, que eu trabalho com cores de fundo, com imagem de fundo, eu também tenho isso para bloco. Então, por exemplo, eu vou alterar aqui a cor de fundo desse bloco, coloquei aqui esse laranja. Vou alterar também, vou colocar aqui uma imagem de fundo, eu posso ter a cor e a imagem de fundo, então vou selecionar uma imagem que eu já enviei previamente, mas eu posso, se eu quiser enviar, fazer o upload aqui de uma imagem. Deixa eu só pegar essa imagem aqui, e aí adicionei essa mini imagem de fundo aqui do meu bloco. Tá? Então vocês veem que eu tenho alguns elementos de texto aqui, e a minha imagem de fundo, e também um fundo colorido. Tá? Nessa imagem de fundo eu posso, se eu quiser, fazer alguns ajustes, assim como na sessão. Então eu posso vir e escalonar a imagem, né, mudar o tamanho da imagem, ajustar ela horizontalmente, né, ou verticalmente. Né? No caso aqui eu tenho um ajuste vertical possível, porque a imagem ela é verticalmente maior do que horizontalmente, né? Eu posso colocar escala de cinza, colocar ela em escala de cinza também, e posso ajustar a transparência também da imagem. Por exemplo, eu vou deixar um pouquinho mais transparente para poder ver o texto melhor, mas a imagem vai ficar lá. Então eu tenho aqui esse ajuste possível aqui para bloco. Vamos ver o que mais que eu consigo ajustar aqui dentro do bloco. Eu posso colocar, fazer um ajuste do alinhamento do conteúdo. O que é esse alinhamento do conteúdo? Vou só tirar esse ajuste automático, eu já vou explicar o que é, para eu poder mexer aqui o tamanho, né,
meu bloco, né? Vou ajustar aqui o tamanho, deixa eu só posicionar ele aqui um pouquinho para cá. Então eu posso alinhar esse conteúdo, vocês veem que ele está aqui alinhado bem no meio, mas se eu quiser eu posso alinhar nos cantos do bloco, né? Então eu posso colocar ele para cima, para baixo, eu posso colocar no canto superior esquerdo, no canto superior direito, o inferior direito, ou o inferior esquerdo, né? Eu posso fazer todos esses alinhamentos que eu quiser aqui com o conteúdo que está dentro do bloco, né? Que são os elementos visuais que eu estou colocando aqui dentro do bloco. Se eu quiser também, eu posso selecionar aqui esse ajuste automático, né? E quando eu seleciono o ajuste automático, o conteúdo verticalmente ele vai se ajustar, tá? Então, conforme eu posso até mover aqui, por exemplo, ó, e ele volta numa posição que ele ocupa, né, o conteúdo, não fica com espaço adicional. Mas se eu quiser, eu posso tirar esse ajuste automático, né, como a gente já fez, e ajustar o tamanho do bloco sem ter essa característica de ajuste pelo conteúdo dele. Tá? Eu vou deixar aqui esse ajuste automático por enquanto. E aí vamos ver aqui, a gente tem também a margem e largura. Então aqui o bloco ele tem uma margem já padrão, né? Aqui no caso é a margem padrão M, né? Média, mas eu posso aumentar essa margem, colocar G, tamanho G, GG, ou tamanho PP, tamanho P, e aí vou só reduzir aqui um pouco o conteúdo para a gente ver o efeito que dá. Vou reduzir aqui o tamanho do bloco para ver o efeito que dá no conteúdo, né? Então, por exemplo, quando eu coloco uma margem maior, eu vou colocando a margem maior, vocês veem que vai tendo uma margem maior aqui ao redor do conteúdo que esse bloco tem. E aí ele vai me aumentando, né, o tamanho conforme eu estou colocando aqui mais margem, tá ok? Então vocês veem que aqui eu estou já com uma margem GG. Ou posso tirar completamente a margem, tá? Lembrando que eu posso também fazer ajustes específicos de margem aqui nesse botãozinho aqui de estilos, né? Se eu quiser para qualquer elemento, não só para bloco, mas para qualquer elemento eu posso estar fazendo o ajuste dos estilos. E aí se eu quiser eu posso também ajustar a margem por aqui. Mas já existem algumas margens padrão que eu posso estar trabalhando para facilitar já a colocação de margem aqui. A gente já colocou isso aqui dentro do bloco. Outra coisa que eu posso estar ajustando é a largura máxima do conteúdo. Então, deixa eu só ver aqui, conforme eu aumento aqui, vocês veem que o meu conteúdo ele está aqui centralizado e ele tem uma largura, né? Essa largura tem um tamanho padrão, mas se eu quiser eu posso alterar esse tamanho padrão. Então eu posso colocar, por exemplo, 800, posso colocar 640, 320, ela vai ficar bem estreita, ou nenhuma margem, né? Eu posso deixar nenhuma margem. Então, dependendo da minha necessidade, eu posso ter que alterar aí as margens, né? A largura máxima, né, do conteúdo do que está dentro aqui do bloco, dos elementos visuais que está dentro aqui do bloco. Por exemplo, nesse bloco aqui com imagem, né, muitas vezes eu quero estar tirando a largura do conteúdo para deixar a imagem ocupar o tamanho máximo aqui do conteúdo, tá? Então aqui eu tenho uma margem interna, em geral eu tiro a margem interna para não ter nenhuma margem e deixo a largura máxima do conteúdo como nenhuma também. Se não, por exemplo, quando eu coloco aqui uma largura de conteúdo e eu aumento aqui meu bloco, você vê que a imagem fica limitada nessa largura máxima, no caso aqui de 800. Tá? Então eu posso, se eu quiser que a imagem siga o tamanho aqui do meu bloco, eu coloco largura máxima nenhuma e aí conforme eu aumento a imagem vai ter o mesmo tamanho aqui que o bloco. Nesse caso aqui eu também estou sem margem e aí fica até melhor para estar visualizando, no caso quando eu quero aumentar o tamanho da imagem aí. Então vamos ver outra coisa que eu posso estar fazendo aqui, ajustando em que dispositivo que esse bloco vai estar sendo visível. Tá? Eu posso então colocar visibilidade por dispositivo. Vamos colocar aqui, por exemplo, se eu quiser ocultar no computador, eu não quero que isso aqui seja visível no computador, então eu tiro daqui do computador e aí eu só vou visualizar ele no tablet e no celular. Se eu quiser, eu quero só no computador, mas não quero no celular, por exemplo, então eu vou aqui na visão de edição do celular para ver como é que fica. Vocês veem que não tem, né, aquele bloco não aparece. Agora se eu desocultar, esse bloco vai aparecer. Então eu tenho aqui novamente eu tenho o meu primeiro bloco e meu segundo bloco porque todos estão visíveis. Tá? Então eu posso também ajustar a visibilidade do bloco por dispositivo. Outra coisa que eu posso estar fazendo é ajustando as formas e cores, né, do bloco. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa mini imagem
e aí eu quero colocar em escala de cinza. Quero colocar todo o conteúdo aqui em escala de cinza. Tá? Eu não estou fazendo o ajuste da imagem em si, mas eu estou fazendo o ajuste de todo o conteúdo que está dentro aqui do bloco. Tá? Então eu posso, por exemplo, mudar a transparência desse conteúdo. Vamos ver como é que fica aqui, por exemplo, nesse outro bloco aqui. Se eu colocar transparência, estou colocando todo o conteúdo do bloco, incluindo o texto que eu tenho aqui como transparente. Não só a imagem está transparente, mas o texto também. Posso também colocar em escala de cinza tudo. Aqui, como já está preto, né, não é difícil de ver. Outra coisa que eu posso fazer é fazer uma rotação da cor, do elemento rio da cor. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, eu posso rotacionar aqui o elemento rio da cor, e aí eu vou ter aqui alguns efeitos dessa rotação da cor desses elementos aqui do bloco, tá ok? Vamos ver como é que fica nesse bloco aqui, por exemplo. Se eu fizer a rotação aqui, ó, eu consigo estar mexendo aqui com as cores, né? Eu consigo com isso dar alguns efeitos bem interessantes. Eu posso também embaçar o conteúdo, né? Supondo que eu queira colocar um conteúdo que não deva ser legível, não deva ser visível tão fácil, então eu consigo aí fazer o embaçamento aí do conteúdo. Outras coisas que eu posso fazer com bloco, né? Eu tenho aqui, no caso, blocos soltos, né? Então eu posso estar mexendo eles livremente, né? Mas eu posso também fazer o posicionamento relativo aos demais blocos aqui da seção. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois blocos que estão colocados aqui nessa seção, né, que são esses que tem aqui esses elementos de texto, e esse outro bloco aqui que tem elemento de imagem. Então, se eu quiser, por exemplo, sobrepor um ao outro, é que aqui eu tenho uma transparência. Deixa eu colocar uma outra imagem aqui para ficar mais fácil de ver como é que fica essa sobreposição de um bloco em cima do outro. Tá? Então, deixa eu pegar aqui uma outra imagem. Vamos pegar essa aqui. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse bloco. Quando eu posiciono ele sobre o outro, né, você vê que ele está tendo uma precedência, né, esse bloco com essa garota aqui está tendo uma precedência sobre o bloco que está com esse cara aqui. Então, mas aí, supondo que eu queira colocar esse aqui na frente, como é que eu faço isso? Eu vou aqui, nesse botãozinho que fica aqui nesse cantinho inferior esquerdo, coloco aqui, ó, trazer para frente. E aí, quando eu clico aqui, trazer para frente, ele fica sobre o bloco da menina aqui. E eu posso fazer também o contrário, trazer para trás, e aí ele vai para trás novamente. Eu posso duplicar o bloco, então eu vou aqui e clico nesse duplicar bloco, e aí pronto, eu dupliquei esse bloco aqui. Quando eu dupliquei o bloco, ele pegou algumas margens padrão e me colocou aqui as margens padrão na hora de duplicar, tá? Mas se eu quiser eu posso voltar e colocar as mesmas margens que eu tenho aqui. No caso aqui, deixa só fazer um ajuste dessa margem, colocar ela como uma margem M aqui, que é a padrão, só para a gente ver como é que fica, né? Então, eu posso também colar o bloco, no caso de eu estar numa seção flexível. A gente já apresentou sobre seção flexível em outro tutorial, né? Então eu posso estar fazendo essa colagem do bloco. Então meu bloco agora está colado, eu não consigo mais mexer, é aquele bloco que eu colei, né? Os outros blocos continuam ainda livres, né? E aí eu posso trabalhar com esse bloco colado na seção flexível. Se eu quiser, eu posso descolar esse bloco. Eu seleciono o bloco, vou aqui em descolar, e aí descolo o bloco novamente e posso mexer ele livremente utilizando o Free Canvas, tá? E posso também excluir o bloco, né? Eu tenho a opção aqui de remover o bloco, então se eu quiser aqui, ou com o botão Delete, né? Eu posso excluir clicando com o botão Delete, ou simplesmente selecionando o bloco e clicando aqui nessa lixeirinha aqui e eu excluo esse bloco. Pessoal, nesse tutorial nós apresentamos o conceito de bloco e vimos as diversas propriedades que podem ser configuradas dentro de um bloco, desde a imagem de fundo até propriedades como margem e ajustes do conteúdo, do alinhamento, por exemplo, do conteúdo de um bloco. Nós vimos também como sobrepor um bloco em relação ao outro e com isso a gente pode criar efeitos bem interessantes dentro da sua página. Usando principalmente o recurso do Free Canvas, é muito fácil fazer essa sobreposição. Se você estiver gostando desse tutorial, não esquece de dar um joinha. E se você quiser acompanhar esses outros tutoriais que estamos disponibilizando toda semana, se inscreve aqui no canal. Tem um botão logo aqui abaixo, inscrever-se. Clica nesse botão e se inscreve no canal. No próximo tutorial nós falaremos sobre alinhamento e agrupamento de blocos. É um assunto bem interessante para que você possa dar efeitos especiais dentro de um conjunto de blocos. Nos vemos no próximo tutorial.